Mas uma vez eu cheguei a ouvir de um vendedor e ele tinha passado da época de tomar não. Quando que o ego de um vendedor se torna tão inflado que simplesmente as pessoas não podem mais falar não para ele? Ninguém mais pode discordar do cara. Quantos anos ele tem? Se ele passou da época de tomar não? Você percebe o quanto isso é infantil? Né? As pessoas, criança que não aceita tomar o não, né? A gente vai ter que lidar com o não em algum momento. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre aqui, começando mais um episódio especial aqui numa quinta-feira, com conteúdo num formato um pouquinho diferente, com foco em comportamento, com foco em mentalidade, uma reflexão para a gente fazer aqui nessa quinta-feira, tá? Te convido a olhar um pouquinho para dentro e refletir. Se você é uma pessoa que gosta, como eu, aí, de conteúdo acelerado, vida rápida e tudo mais, e é acostumado a ouvir podcast, consumir conteúdo no 2x, no 1.5x de velocidade aí do Spotify, do YouTube, te convido a sair do piloto automático, colocar no 1, né, e consumir esse conteúdo na velocidade normal, para que a gente consiga digerir esse conteúdo de uma forma mais adequada. É uma reflexão, precisa deixar isso daí entrar para a gente conseguir chegar onde a gente precisa. Maravilha? Vamos lá. Hoje, trazer essa primeira reflexão para a gente aqui, a gente vai falar sobre o ego, né? O maior inimigo do vendedor. O ego, ele é a parte central, é o núcleo de cada indivíduo no que se refere à personalidade. Tem muito a ver sobre como a pessoa se vê e se relaciona consigo mesmo. Por que o ego é o principal inimigo do vendedor? Porque dependendo da forma como eu me relaciono comigo, tudo muda, incluindo a forma como eu me relaciono com os meus clientes, com o meu trabalho. Então, olhar para isso é de extrema importância. Vamos dividir em algumas possibilidades e falar um pouquinho sobre os desafios de cada cenário. A gente pode começar pelo ego inseguro, né? Quando o meu ego está inseguro, eu acabo tendo uma baixa percepção de valor sobre mim mesmo. E isso inclui pensamentos sobre pouca capacidade de realização, sobre não ser bom o suficiente, sofrer em comparação com os outros, sempre se sentindo menor, sempre se colocando em uma posição rebaixada frente às outras pessoas. Esse tipo de ego, ele nos coloca em um lugar de extrema dificuldade na vida. Muito mais desafiador quando a gente precisa vender. Porque antes mesmo da gente ligar para os clientes, pensamentos como ninguém vai comprar de mim, esse cliente não é para o meu bico, vão te colocar num estado horrível de insegurança, de baixo merecimento, e você invariavelmente vai entrar na ligação ou na reunião não no seu melhor estado, já praticamente perdendo. O ego inseguro nos torna pessoas mais submissas, porque quem sou eu para controlar alguma coisa? E essa postura acaba colocando a gente em situações de pouco ou nenhum controle sobre o processo comercial ou sobre as negociações. Eu acabo querendo fazer tudo que o cliente pede, pois se eu sinto que eu não sou bom o suficiente, eu acabo abrindo espaço para que as vontades dos outros sejam feitas, e assim a nossa margem vai embora. Eu acabo tendo dificuldade de prospectar e de abordar, porque eu não consigo me achar interessante, e aí eu acho que as pessoas não vão querer falar comigo. Fazer follow-up se torna um pesadelo, pois eu encaro a falta de resposta das outras pessoas como algo extremamente pessoal. E eu não quero incomodar as pessoas, porque se ela quisesse, ela já tinha me respondido, ela já tinha me retornado, ela já tinha falado comigo. Eu não preciso me submeter a mais uma rejeição novamente, de graça, né? Ficar implorando pela atenção das outras pessoas. Então, esse tipo de percepção acaba dificultando a nossa vida como vendedor, porque essas atividades são atividades corriqueiras, a gente precisa fazer todo dia.
O ego inseguro também nos coloca em posição de vítima da circunstância, fazendo com que a gente encare a realidade com pessimismo, nos fazendo, inclusive, achar que treinar, estudar e nos desenvolver não surtirá resultado. Porque muitas vezes a gente nem acha que a gente é capaz de melhorar. A gente já está fazendo o nosso melhor e não está sendo suficiente. Talvez pelo medo de falhar, talvez porque o processo de desenvolvimento inclui olhar para os nossos pontos fracos e para os nossos erros. E quando a gente tem esse ego mais inseguro, a gente só vê ponto fraco na gente. Então, o lugar de olhar para isso se torna um lugar extremamente dolorido. Essa baixa crença em si próprio pode ter muitas razões, desde o modelo de criação na nossa infância, alguma experiência traumática que colocou a gente nesse estado, ou o grau de resiliência que a gente está acostumado, né? Quantas vezes a gente aguenta levantar depois de tomar pancada dos desafios da nossa vida. O ego inseguro não vai me ajudar a me levantar, sabendo que mais pancadas virão. Ele vai recomendar que eu fique no chão, onde eu apanho menos. O ego inseguro acha que as outras pessoas nos menosprezam, que não somos merecedores de muita coisa. E com essas crenças se torna muito difícil vender, como a gente já falou. Mas não só o ego inseguro é o pior inimigo do vendedor. O ego inflado pode ser tão complicado quanto. Nesse cenário, eu acredito ser muito bom, bem melhor do que a média das pessoas, inclusive. E que eu nem deveria passar pelos mesmos problemas do que os outros, porque eu mereço um tratamento diferente. Eu sou muito foda. Em um primeiro momento, né, olhando um paralelo entre os dois, me parece ser positivo ter boas crenças sobre si próprio. A capacidade de realização do ego inflado muito possivelmente seja maior do que a pessoa que está com o ego inseguro. Mas o desafio do ego inflado vem quando as coisas não acontecem bem da forma como nós imaginávamos que iria acontecer. Se eu sou melhor do que todos, por que o cliente está me rejeitando? Como que ele se atreve a falar que não vai fechar comigo? Quem que ele pensa que ele é, no final das contas? Provavelmente ele não conseguiu entender o que eu estava propondo, porque é impossível, em sã consciência, ele preferir o concorrente do que eu. Ninguém é melhor do que eu. Se eu sou tão bom assim, convenhamos que eu não preciso me preparar tanto para aquela reunião que eu tenho amanhã. Eu basicamente nasci pronto, eu sei tudo sobre esse mercado. Você percebe o quanto essas frases, ditas em voz alta, parecem presunçosas? Quando a gente usa essas frases nos nossos diálogos internos, não soa da mesma forma. Parece que a gente está simplesmente reforçando que a gente quer ir bem na reunião. Ninguém está ouvindo, ninguém vai achar que eu estou me achando ou que eu estou inflado. Mas uma vez eu cheguei a ouvir de um vendedor que ele tinha passado da época de tomar não. Quando que o ego de um vendedor se torna tão inflado que simplesmente as pessoas não podem mais falar não para ele? Ninguém mais pode discordar do cara. Quantos anos ele tem, né? Se ele passou da época de tomar não? Você percebe o quanto isso é infantil? Né? As pessoas, criança que não aceita tomar o não, né? A gente vai ter que lidar com o não em algum momento. Eu entendo que isso é um mecanismo de defesa para que a gente não tenha que lidar com o amargo inevitável da rejeição, né? E se manter ali num lugarzinho seguro que eu estou me colocando, onde a culpa é sempre do outro, nunca é minha. Eu me mantenho sempre perfeito e intocável. Nunca o problema está comigo, o problema está sempre no outro. Eu já ouvi vendedores dizendo que grandes empresas mudaram completamente o posicionamento somente para prejudicar os negócios dele. Certamente, uma grande empresa fez uma reunião para fazer grandes mudanças no posicionamento apenas para prejudicar um vendedor, né? Que provavelmente os diretores, os conselheiros ali, nem sabem da existência. Mas ele acreditava piamente que essa mudança era pessoal, que era uma coisa para prejudicá-lo, porque ele estava revolucionando o mercado e incomodando os grandes. Você entende como esse tipo de coloca a gente num lugar de vítima novamente? As coisas podem piorar quando nos deparamos com rejeição, cobrança e erros.
A tendência nesse caso é novamente colocar a culpa no outro, pois eu sou perfeito, não erro, eu nem deveria ser rejeitado. E isso vai nos impedir de olhar para pontos que a gente poderia e deveria melhorar. Da mesma forma que o ego inseguro só consegue ver os pontos fracos, o ego inflado nem consegue notar ponto fraco, só vê ponto positivo, muito como um mecanismo de defesa também. Pois se eu realmente assumir que eu preciso melhorar em algum aspecto e que eu não sou perfeito no final das contas, eu estava mentindo para mim mesmo esse tempo todo. Logo eu teria que admitir que eu sou uma fraude ou um impostor. A queda é brutal. Quando eu sou obrigado a descer do pedestal que eu me coloquei, ou alguém me colocou, e me juntar aos seres humanos médios, que eu sempre julguei completamente inferiores a mim, eu me sinto muito mal. E eu volto a um estado não muito confortável, né? Um sentimento de fracasso e de incapacidade muito grande. A arrogância do ego inflado afasta da gente pessoas muito boas, porque não conecta com ninguém, a não ser com as pessoas que vão reforçar esse posicionamento. As pessoas, né, também conhecidas como puxa-sacos, né? Mantendo perto da gente apenas as pessoas que não vão ensinar muita coisa, que vão concordar com tudo que eu digo e que nem vai tentar te mostrar alguma forma diferente de fazer alguma coisa. As pessoas que querem me ajudar, as pessoas que querem me desenvolver, as pessoas que querem me mostrar pontos a melhorar, eu prefiro excluir. O ego inflado, ele não dá espaço para o desenvolvimento. Não tem humildade para sentar com os outros e estudar, melhorar. Porque isso incluiria admitir que você tem algo a aprender, que existe gente melhor que você, que sabe mais do que você. Ele te impede de lidar bem com feedback, pois leva toda a crítica construtiva como uma agressão infame à sua pessoa. De novo, levando tudo para o lado pessoal. E não dificilmente o ego inflado nos deixa sozinhos em paranoia, onde somos a única pessoa que realmente reconhece o nosso valor e que todos estão contra nós. Talvez porque acreditemos que o nosso potencial maravilhoso incomoda os seres humanos medíocres, porque o gestor me demitiu, porque eu tinha potencial para brilhar mais do que ele, tomar o lugar dele. O time me excluía porque a minha performance ia acabar mostrando o quanto eles eram fracos e quanto era possível fazer mais do que eles estavam fazendo. O cliente não comprou de mim só para não dar o braço a torcer de que estava fazendo escolhas equivocadas até me conhecer. Percebe como todos à minha volta são burros, pobres, fracos? Pouca gente me entende. Se eu estivesse num mercado mais top, eu voaria, mas eu estou sendo boicotado. Tem gente que faz o que pode para me prejudicar. Eu estou cheio de inimigos por aí. Será mesmo? Ou essa história é apenas mais confortável para mim mesmo? Afinal, como que a gente deve lidar com o ego? O ego saudável, ele está no meio desses dois, usando a parte útil de cada um. Ele me ajuda a reconhecer os meus pontos fracos e sabe o quanto eu preciso melhorar nesses pontos. Mas eu também reconheço os meus pontos fortes e me dá base para que eu consiga lidar com as dificuldades do dia a dia e da minha carreira, podendo usar o que eu tenho a meu favor. As crenças positivas sobre a minha capacidade estão no lugar certo e com o propósito certo. No lugar de sentimentos de arrogância ou de incapacidade, eu me sinto competente e útil, que eu posso ajudar muitas empresas se eu fizer o meu melhor. Lembrando que eu não sou perfeito e que provavelmente eu vou errar muito e que eu preciso me perdoar quando isso acontece, porque o erro me mostra onde eu posso melhorar e me dá espaço para aprender mais coisas. Se eu tiver a humildade de aceitar as lições que a vida me coloca. É necessário humildade para se desenvolver. E o ego no lugar certo, ele vem com essa humildade. O ego saudável entende que eu sou uma pessoa comum, nem inferior, nem superior a ninguém. Eu sou como todo mundo. Alguns são melhores do que eu em alguns pontos, assim como eu sou melhor do que essas mesmas pessoas em outras coisas. A partir do momento que eu entendo que não é sobre mim, porque eu sou igual a todo mundo, sou ser humano, imperfeito, cheio de problema, e que não faz o menor sentido eu ficar me comparando com as outras pessoas, eu posso focar em fazer bem feito o que está dentro do meu controle. E quando a gente se importa menos com o que as outras pessoas estão pensando sobre nós e mais sobre como eu posso ajudar as pessoas, as coisas começam a acontecer muito mais rápido. Porque as pessoas precisam de ajuda.
E as pessoas querem lidar com pessoas que estão dispostas, que topam trabalhar, que topam se relacionar como iguais, nem como inferior, submisso, nem como alguém superior e arrogante. As pessoas querem se relacionar com pessoas que são pares, cada um no seu papel. Papel de cliente, papel de vendedor, papel de consultor, papel de fornecedor. É difícil lidar com gente arrogante, da mesma forma como é difícil confiar um problema a alguém que não confia em si próprio. É arriscado confiar em alguém que só se preocupa consigo mesmo. Da mesma forma, eu não quero lidar com quem acha que não consegue fazer as coisas que precisam ser feitas. Com um ego saudável, você se torna agradável com os outros e consigo mesmo. Você aceita as críticas, aceita as sugestões e é uma pessoa em constante evolução. Não precisa ficar se defendendo de nada. A gente sabe que é difícil manter o ego no lugar. A vida vai nos batendo e nos recompensando a todo momento. E dependendo de onde eu prefiro acreditar que está a verdade, na crítica, ou na recompensa, no elogio, eu vou alimentando ou o ego inseguro ou o ego inflado. Todos nós temos motivos para acreditar que a gente é capaz, assim como a gente já passou por um monte de perrengue, a gente já fez um monte de coisa que não deu certo. A manutenção do ego se dá junto ao trabalho da mentalidade, do diálogo interno, do foco, e é de extrema importância para o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento do nosso resultado. Por isso, no programa de aceleração de supervendedores, a gente trata com tanta importância sobre os assuntos de mentalidade, de resiliência, de inteligência emocional. A gente sabe que grande parte dos vendedores já sabem muito bem tecnicamente o que precisa ser feito, mas simplesmente se sentem travados, pois a batalha é muito mais interna do que externa. É muito mais você na sua cabeça, lidando com você mesmo, do que no mercado, com seus clientes. Se esse tipo de desenvolvimento faz sentido para você, clica no link aqui da nossa descrição, vem falar com a nossa equipe para você conhecer o programa de aceleração de supervendedores, onde além de aprender a desenhar o processo comercial, a gente vai te passar técnicas e ferramentas para melhorar suas taxas de conversão em todas as etapas do processo. E você vai ter a oportunidade de olhar para a sua mentalidade e fazer os ajustes necessários para desbloquear a sua real capacidade de vender e de ajudar os outros. Voltamos quinta-feira com mais uma reflexão e segunda-feira tem episódio no ar, como você já está acostumado, 7 horas da manhã. Combinado? Um abraço, boas vendas e sucesso!